Cláudio. Bom dia, Pedro. Bom dia. Começou. Dá o bom dia aí para nós, dá a abertura para nós. Bom dia, e antes de você começar, a obra tem esse título em alemão, ó, que eu coloquei aí. Über die Energetik des Seele. Significa, Iba, sobre a energia psíquica, não, sobre a energia da alma. E foi traduzido a energia psíquica. Esse A é um problema, porque até que ponto a energia pode ser determinada ou exclusivamente determinada, né? Eu acho que é melhor exclusivamente determinada. Até que ponto isso é possível? Bom, pronto, Cláudio, pode começar. Beleza, bom dia, pessoas. Energia psíquica. Esse é um momento muito especial, porque nós estamos dando início agora à segunda metade da ideia de pesquisa, né? Que o Pedro leva em paralelo, que é a verificação de uma epistemologia. Qual é a singularidade da epistemologia do Jung? Se existe essa singularidade e qual é? Bom, e agora, nessa segunda metade, foram 3 anos, agora esses 3 anos para frente, a gente monta um outro projeto que não vai sair da temática principal, da abordagem principal, que é epistemológica, mas a gente vai poder contemplar várias outros interesses de membros do grupo. Então, vamos dar entrada de imediato, tá bom? Deixa eu abrir um compartilhamento aqui, que vai me ajudar. Espera aí, só um minuto. Mas antes, enquanto eu estou abrindo o compartilhamento, eu já vou adiantando para vocês algumas questões. Por exemplo, quando eu falo energia, Cláudia, energia é um conceito da física. Tá bom, é um conceito da física. Ué, Cláudia, então, como modelo de alma, é um modelo, uma ideia, né? Como modelo de alma para o Jung, ele vai usar como ponto principal dinâmica energética. Não sei se todos lembram o que significa a palavra dinâmica lá na física. A física, vamos pensar rapidamente aqui na física e eu volto, que vai simplificar bastante. Quando eu lembro lá do ensino médio, me vem na cabeça estática, cinemática e dinâmica. A estática se ocupa com as forças, cinemática com o movimento, e dinâmica relaciona as duas. Nossa, Cláudio, então a palavra dinâmica é uma relação entre força e movimento? É. A alma humana parece isso, não parece? A gente, às vezes, está aí pela rua, num determinado relacionamento, conversando com alguém, ou numa situação de conflito, ou de harmonia, prazer e alegria. Não dá para todos nós? Eu acho que todo mundo tem essa apercepção de que a alma é essa mistura de força e movimento. Eu tenho isso o tempo todo. Eu acho que isso é meio comum, essa apercepção de que a alma é essa mistura de força e movimento. Então, é muito interessante usar a palavra dinâmica. Cláudio, mas dinâmica lá da física, porque alma é uma coisa, física é outra coisa, são ciências completamente diferentes. Será que é só uma analogia? Será que quando o modelo do Jung é elaborado, ele está tentando fazer uma analogia? É só uma analogia? Essa é uma questão muito sofisticada, mas eu preciso colocar ela aqui. Será que é só uma analogia? Ou seja, como se a alma fosse um sistema físico. As leis que estão operando aqui dentro da alma são similares, ou melhor, para ser bem preciso, são correspondentes. O princípio da correspondência, que o modelo científico materialista que se estabeleceu a partir do século XVII não contempla essa categoria da correspondência. Ela ficou de fora. Bom, seria somente uma correspondência ou somente uma analogia? Ou é a mesma coisa acontecendo em campos diferentes? Na física acontece, aqui na minha alma acontece a mesma coisa, só que com natureza, com um campo diferente. Bom, essa questão é só para colocar a questão, tá bom? Cláudio,
Nós estamos aqui acompanhando no alemão e em várias versões em português. Então, nós vamos fazer um estudo exegético e, ao mesmo tempo, compreensível da obra. Né? Vamos lá para o primeiro título, subtítulo, introdução e primeiro parágrafo. Estou tentando compartilhar aqui, mas não consegui ainda, mas quase. Já sei o que eu vou fazer, lembrei aqui. Não precisa. Veja a primeira observação. O título original está aí. Eu coloquei para vocês. As pessoas que entraram depois, eu repiquei. Né? Olha o título da obra, gente, inicialmente. Ó. Eu vou replicar de novo aqui, porque entrou outra pessoa depois. Ó. Veja que foi traduzido, a gente traduz por energia psíquica. Né? Mas o título original é esse que está aqui. Ó. Vamos traduzir literalmente mesmo, né? Olha só. Fala aí para nós, Pedro, enquanto eu estou aqui atrapalhado com a... isso que eu estou fazendo aqui, Cláudio. Sobre a energia da alma. IBD energetic de Sili. Sili é a alma. Então, sobre a energia da alma. Né? Compreendendo que a psicologia era estudo da alma até o século XIX. Depois ela se converte em estudo do comportamento. Né? Lembrando que estudo da alma, o que significa alma, esse conceito tem várias nuances, nós não vamos tratar aqui, né? Mas lá, quando se transforma no século XVII, né? E aí tem uma série de questões filosóficas, principalmente a influência de Kant, Foucault acentua nas palavras e as coisas, no último capítulo, que as ciências, o que é o 10º, que as ciências humanas nasceram quando nós tivemos duas situações. Primeiro, que Kant diz que o caminho seguro para a ciência é estudar fenômeno. Esse fenômeno se converte, no caso da psicologia e também da sociologia, em comportamento psíquico, social. Segundo, que antes, a análise era sobre o que é o ser do homem. E para fazer ciência, para Kant, o ser não é possível de ser dito, nada de numênico pode ser dito, porque não requer objeto sensível. Então, né, Foucault acentua que houve uma mudança do estudo do ser do homem, no século XIX, né, para o estudo do modo de ser do homem. Né? Então, veja que a psicologia como estudo da alma vai até o 19, depois estudo do comportamento, e agora o título da obra, Jung retoma o conceito de psicologia como estudo da alma. Tem várias nuances sobre essa palavra, nós já vimos muitas, podemos ver depois. Mas só essa introdução. A energia psíquica, esse A é um problema para mim, na tradução que veio para o português, né? Porque ele determina. Né? Não estou dizendo que é indeterminado. Jung não, porque na sincronicidade ele propõe exatamente fazer ciência. Né? Mas não é só e exclusivamente determinado. Né? E também nós não temos aqui a palavra psíquica. Nós temos sobre a energia da alma. Esse é o título original. Pronto, só essa introdução. Beleza. Aí é muito importante a questão que o Pedro está colocando, porque se eu determinar a energia, eu estou falando que existem outras formas de energia. Né? Deixa eu só estabelecer rapidamente aqui para vocês a diferença entre... Cláudio, é o contrário. Se você determina, não há outra. Se você não determina, você pressupõe a possibilidade de existir outra. Então, quando você diz a energia psíquica, você englobou essa espécie de energia. No bloco. Energia psíquica. Exatamente. Isso, exatamente. Vamos para o parágrafo, né? Ótimo, Humberto, obrigado. Viu? O que acontece aqui? Deixa eu estabelecer rapidamente aqui uma relação entre força e energia. Nos primeiros parágrafos, principalmente no parágrafo 26, ele se ocupa disso. Quer ver? Deixa eu ver. A gente vai diretamente lá, porque isso vai facilitar o nosso primeiro parágrafo. Tá bom? É uma estratégia que vai simplificar bastante a nossa compreensão.
Tá aqui. Eu vou dar uma olhadinha nas anotações que eu fiz a respeito do parágrafo 26. Cláudio, não é melhor a gente começar do primeiro? Daqui a pouquinho a gente vai no primeiro, tá bom? Para eu compartilhar aqui, para eu olhar o texto, eu perco a imagem aí que vocês têm. Por isso não, eu tenho que perguntar. Cláudio, não precisa, vai logo lá, porque todo mundo tem o texto. Oi? Não precisa compartilhar, vai logo lá, que todo mundo tem o texto. Tá, não, deixa eu só fazer aqui um trabalhozinho bem rapidamente aqui, que é o seguinte, ó, quem quiser olhar o parágrafo 26. Onde? Parágrafo 26. Qual parte? Eu vou escrever... Oi? Qual parte? Leia aí, do parágrafo 26. Olha só. Eu vou ler o que foi que eu escrevi aqui. 3 linhas. Eu vou ler 3 linhas aqui, ó. O parágrafo 26 é o início do segundo capítulo e tem por título a adoção do ponto de vista energético. E o subtítulo? O conceito psicológico de energia. Gente, olha que coisa fabulosa. Interessante, né? O conceito psicológico de energia. Ué, Cláudio, mas o conceito de energia ele vem de lá da física, e aquele é o conceito psicológico. Vamos verificar essa possibilidade? Vamos. Sua principal colaboração. Qual é a principal colaboração desse parágrafo? É a diferenciação entre energia psíquica e força psíquica. Depois da metade desse parágrafo, Jung justifica a importância de se fazer tal distinção. Aí, nas palavras do Jung, qual é a importância de fazer a distinção entre energia psíquica e força psíquica? Nas palavras dele é assim, ó, a diferenciação entre, vê se vocês encontraram, a diferenciação entre energia e força, a diferenciação entre... 12ª linha. 12ª linha. A diferenciação entre energia e força é conceitualmente necessária. Beleza. É conceitualmente necessário. Aqui ele está explicando, ele está clareando a diferença entre ele e o Freud. Né? E é interessante que ele faz isso o tempo todo sem derrubar o Freud. Ele simplesmente fala onde é que está a força argumentativa, a força racional da base científica da elaboração dele. Ele faz isso sem derrubar o Freud. A diferenciação entre energia e força é conceitualmente necessária, pois a energia é, propriamente falando, um conceito que não existe objetivamente. Aquele foi extremamente técnico. Não existe objetivamente no fenômeno como tal, mas se acha presente no fundamento da experiência específica. Gente, essa citaçãozinha aqui, ela é muito densa, ela é desafiadora, mas por outro lado, é extremamente simples. Vamos pensar logo a ideia de energia. Estritamente técnica, a ideia de energia, ela é diferente de partícula. Nessa perspectiva que ele articula no modelo dele. Vocês vão observar que ele precisa fazer essa diferenciação entre energia e partícula. Cláudio, mas lá no fundo energia e partícula não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas para o modelo, não tem erro nenhum em falar que são... Por quê? Porque o Jung vai trabalhar com manifestações. Se ele trabalha com manifestações, isso é fundamental em Jung. O modelo dele é sobre manifestação, não é sobre o que a coisa é em si. O que a coisa é em si? Partícula e energia é a mesma coisa. Isso não interessa para o Jung. Vocês vão observar isso. Bom, então, por esse motivo, nós vamos pensar na diferença. Partícula, ele vai chamar de substância. Cláudio, não seria melhor ele ter chamado de substância física? Talvez até fez isso. O Pedro pode dar uma olhada aí no original. Mas quando ele usar a palavra substância, ele está fazendo... Ele deveria estar... O tradutor talvez teria sido melhor o tradutor parar de questionar o tradutor com arrogância, né?
talvez teria sido melhor para o tradutor usar substância física, porque ele está se referindo a partícula, movimento de substância. Ele está fazendo analogia com a física, com as leis da física. Ele cria um modelo de alma dele usando categorias análogas aos modelos da física. Por quê? Porque ele está conversando com o cientista e ele está querendo mostrar a validade lógica do modelo dele. Beleza. Cláudio, esse monte de consideração serve para quê? Para simplificar a compreensão. Cláudio, mesmo assim está difícil? Vamos ver? A gente pode olhar isso agora aqui, ó. Por fim, eu vou pular isso aqui, não vou continuar aqui nesse ponto, porque agora eu vou voltar lá no começo para a gente trazer o texto do começo, tá bom? Quando chegar na hora, a gente trabalha esse trecho aqui. Mas eu precisava vir aqui só para dizer uma coisa, apenas uma coisa. Força psíquica é uma manifestação específica da energia psíquica. Energia psíquica não é coisa. Energia psíquica não é partícula. Energia psíquica não é substância. Cláudio, mas então é o que, então? Aí apavora, né? Se não é substância, o que é energia? Energia, se não é substância, se não é partícula, é o quê? Energia é um conceito não objetivo que se manifesta como movimento e força, né? É isso que você quer acentuar para a gente ir para o primeiro parágrafo, né? Não, eu quero acentuar, na verdade, Pedro, é que energia é relação. Tá bom, Cláudio, dá um exemplo prático. Raramente a gente consegue dar exemplo prático, né? Porque eu teria que aprender muita física para dar conta disso. Mas esse aqui eu sei. Então vamos lá, vamos ver o que é um modelo. Aqui eu vou mostrar rapidamente um sistema para você. Esse aqui está quente. Eu tenho duas peças. Essa peça aqui, ó, que eu estou mexendo os dedos, vocês podem olhar para a imagem, por favor? A minha imagem. Uma representação que eu estou mexendo os dedos. Isso aqui eu estou chamando de calor, de uma peça que está muito quente. Esse aqui é um sistema que eu vou encostar duas substâncias ou duas partículas. Duas substâncias físicas ou duas partículas. Essa está quente e essa está fria. Beleza. O que é um sistema? Um olhar energético. O olhar energético é o seguinte: eu observo que depois de um certo tempo alterou tanto a temperatura desse quanto a temperatura desse. Alterou as duas. Eu quero entender esse fenômeno. Então eu vou usar um olhar causal ou energético. Nesse caso aqui é energético, porque energia é relação. Ela não é uma substância que saiu daqui e veio para cá. Ela é uma relação. Esse aqui estava com 200 graus, esse outro com 50. Depois de um determinado tempo do experimento, esse que estava com 50 diminuiu ou aumentou? Aumentou. E esse que estava com 200 aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Significa que passou o calor daqui para cá. Então, é por esse motivo que a gente fala que o sistema energético ele lida com quantificação, com quantidade. Eu tinha 200, eu tinha 50. Depois, de um determinado tempo, a quantidade aqui alterou e a quantidade aqui também alterou. É um jogo de quantidades. Então, é relação. É relação. Energia é relação. A energia térmica e a energia térmica que estava aqui, a relação dessas duas quantidades no fenômeno, na interação do fenômeno, depois, no final, é por isso que é um olhar finalista, é por isso que a energia, o olhar energético, a perspectiva energética, o ponto de vista energético, ele é finalista. No final, eu olho o fenômeno pelo final. Eu olho e vejo o que foi que ocorreu. Houve uma relação, uma interação. Então, por isso que o modelo finalista, ou energético, ou teleológico, ele tem um caráter
relacional. Ele não é uma relação de causa e efeito. Uma coisa não é um olhar que usa a categoria de causa e efeito. A categoria científica aqui, a categoria de operação, de elaboração, de compreensão, de elaboração de conhecimento, ela não é causal, mecanicista, mas ela é energético-finalista, porque ela lida com energia. Fala, Humberto. Cláudio, rapidinho. Só desse exemplo que você deu agora, com relação ao equilíbrio, vamos dizer, de relação da temperatura, observa que a temperatura final, ela não é nem a inicial de nenhum dos dois sistemas. O que era quente ficou mais frio, o que era frio ficou mais quente. Ela equilibrou. Isso aí nós vamos avançar para o conceito de entropia. Uma entropia, no sentido finalista, ela chega ao equilíbrio. Por isso que a entropia psíquica, ela vai levar ao equilíbrio psíquico. Só já adiantando alguma coisa, e eu queria contribuir também, aproveitando aqui, um exemplo bom dessa questão de energia e partícula, a gente pode pegar num videozinho que tem do Dr. Quantum, que vai explicar essa mesma relação no elétron, que vai se comportar de forma dual, como eletromagnetismo, né, onda, que no caso é energia, e partícula. Só para ajudar. Maravilhoso. Só para eu não perder o Humberto, ô Pedro, 10 segundos só para eu não perder o Humberto. Humberto, fazer ligação, eu não sei do eixo. Eu saí do eixo, então, 10 segundos. O Humberto falou, porque senão a gente vai pensar. Cláudio. Peraí, Cláudio. Olha, tá uma barulheira danada. Vê se desliga o microfone e deixa só. O meu estava ligado, desculpa. Beleza. Então, muito importante o Humberto falar. Olha só, não saiam do ponto que eu cheguei. Vamos só pegar o Humberto e jogar para dentro. E depois a gente escuta o Pedro. Humberto fez uma consideração que vai simplificar nosso estudo daqui a pouco. Daqui a pouco não, eu acho que não vai acontecer tão cedo, porque está num parágrafo mais para frente, para depois não virar confusão. Qual é a questão? A questão é o seguinte, quando a gente pensa em entropia, já vem na nossa cabeça que é a desordem do sistema. Ou seja, o sistema está se ferrando. Então, é uma coisa... Então, se eu for levar a ideia estritamente física, a leitura da entropia no seu sentido estritamente físico, já não cabe no modelo do Jung. Porque no modelo do Jung, essas oposições, tipo esses dois corpos aqui, de um jeito e do outro, e acontece interação, isso é uma tendência à harmonia. Conflito e oposição em Jung não é desordem no sentido de um caos que destrói a coisa, que adoece a coisa, né? A não ser que fosse um trauma que o sujeito não conseguiu lidar com ele, e ele teve um problema de psicose, ou suicídio, ou matou alguém. Aí, realmente, a entropia foi para um ponto similar à ideia de entropia, que é degenerar, ou seja, que é acabar com a harmonia, acabar com a saúde. Pedro, fiz a ligação da fala do Humberto com o meu trabalho aqui. Agora o Pedro tinha pedido para falar. Você quer falar, Pedro? Gente, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode falar, tá bom? Olha, eu mantenho o centro, o eixo, rigorosamente da minha temática. Então, significa que quando você pedir para falar, eu peço para você esperar alguns segundos, vou lá, conserto, organizo, para encaixar a sua fala, e uma segunda pessoa fala depois que eu faço o encaixe. Então, é um procedimento meu, eu espero que isso não seja inibidor da espontaneidade de vocês. Diga, Pedrão. Vamos, sugiro então, você fez essa introdução, ótima. Agora vamos seguir o texto. Vamos lá. Porque esses problemas serão apresentados mais na frente, a entropia está lá na frente. Então vamos seguir o texto, deixar o texto falar, porque ele também encaminha o nosso raciocínio. Então vamos lá para o primeiro parágrafo. Pedro, então eu vou fazer o seguinte. Pedro, você quer que eu compartilhe o texto também? É rapidinho. Não, precisa não. Vamos ler o primeiro do primeiro parágrafo, Cláudio. Cláudio, vamos ler o primeiro parágrafo.
E aí a gente comenta o primeiro parágrafo. Depois nós vamos para o segundo. Tá bom. Vai. Tá bom. Leia. Bom, leia aí. Então vamos lá. Espera aí que eu estou abrindo o meu. Todo mundo abriu o seu? Primeiro parágrafo da obra Energia Psíquica. Isso. Eu vou seguir no alemão aqui. Pode ler o primeiro. Falta pouco. Estou chegando lá. Todo mundo abriu o primeiro parágrafo da Energia Psíquica. Agora eu estou chegando. Cheguei. Pronto. Não leia ele correndo, tá? Porque Tá o bom. alemão é diferente aqui da estrutura da oração de português. Vai. Vai falando aí, Pedro. Onde você quiser que para, quiser ver alguma palavra. Não, leia todo o primeiro parágrafo, depois a gente comenta. Ótimo. O conceito de libido, por mim proposto, topou com muitos mal entendidos e mesmo com absoluta rejeição. Por isso, não me parece supérfluo ou desnecessário, né, examinar ainda uma vez as bases em que se assenta esse conceito. Peraí, volta. As bases, o fundamento, em que se assenta esse conceito. O conceito de libido. Não, os fundamentos em que se assentam os conceitos. Aí está fundamentos? Tá bom. Fundamento Grund é base, né? É base. Grundlang dá fundamento. O fundamento racional. Peraí. Grundlangen dá para traduzir como fundamento, como é que está aí? Bases, não bases, é? Mas em termos científicos, a palavra fundamento não é um problema, mas eu acho que é mais adequada. Grund não é uma base no sentido aleatório, não é? Bom, então eu prefiro fundamento. Só uma observação. O conceito de libido que ele propõe, onde ele propõe, quando ele propôs, por que ele propôs? Ele propôs na obra Símbolos da Transformação, criticando Freud, porque o Freud tinha um olhar para a libido centrada na sexualidade. Então, ele escreveu a obra Símbolos da Transformação para dizer que sexualidade é uma das energias, mas não é a única, e também não é causal. Aí o livro foi escrito, teve mau entendimento sobre o livro, como ele escreve aí, né? Então aí ele escreveu a Energia Psíquica para explicar o que é que ele realmente critica. Primeiro, o que é que ele entende por libido, que não é causal voltada à sexualidade, né? Mas é entendido como energia, e no caso aí é psíquica, né? Criticando Freud. Então, por isso ele diz, o conceito de libido que eu propus deve ser explicado melhor nessa obra. E, para isso, eu preciso de um fundamento científico. Esse fundamento, essa base que está aí, né, em que se assenta esse conceito de libido, ele precisa de outro fundamento que não o do Freud. Tá? Aí, no parágrafo seguinte, ele vai dizer qual é o do Freud, quais são os dois fundamentos, né? E tal. Pronto, só isso que eu tenho que falar. Beleza. E lembrando que essa publicação de 1912 é a causa principal da ruptura entre ele e o Freud. Né? Segundo. Se alguém não tiver nada para falar, vamos para o segundo. Tá bom. E o desenvolvimento... E o pior ainda... É algo tão importante que, dessa publicação de 1912 até ele concluir, arredondar a elaboração dele de conceito de libido como sendo igual à expressão energia psíquica, ele só consegue concluir isso em 1928. É um trabalho árduo, e só em 1952 é que ele refaz, reedita e reorganiza de vez essa conceituação com o nome de Símbolos da Transformação. Só uma coisa, Cláudio, antes de você continuar, né? Porque aparece essa palavra libido aí. Né? Etimologicamente, o que ela significa? Etimologicamente, não é semanticamente. Etimologicamente, ela é desejo.
né? Algo ligado a anseio, coisas assim, né? Quem trabalhou isso mesmo, inicialmente, essa origem latina da etimologia foi o Agostinho, né? Mas isso é um problema filosófico, né? Então, ele foi usado historicamente como desejo sexual, né? Isso vai bater em Freud e Jung muda esse conceito. Só isso. Vamos Exatamente. Lá. Ótimo, Pedro, mas ainda ficou faltando um detalhezinho aqui, é coisa bem rápida. Etimologicamente, a libido, como o Pedro falou, desejo. Aí quando fala desejo e libido, a gente pensa em sexo. Esquece isso. Etimologicamente, não é isso. Aí, nesse sentido, o Jung é certeiro na etimologia, porque anseio, desejo, atenção, foco, movimento para, no sentido Legal. mais aberto, mais geral possível, e a sexualidade é apenas um detalhe, um caso particular, específico. Foi muito bom o Pedro falar isso, porque clareia para nós a diferença entre libido de Freud e libido de Jung. Escuta, esse é um problema muito grave. Muito grave. E ele é escrito de várias formas por muitos pensadores. Exato. Então, por exemplo, Tribet, que é a forma como o Freud se refere, né? Por exemplo, conatus, que é a forma como o Hobbes se refere. Isso significa antropologia, gente. Isso significa assim, eu estou pensando no âmago do homem, por que o homem se direciona a alguma coisa. Então, esse conceito é importante. Por que nós desejamos algo, né? Então, depois a gente pode fazer uma fala rápida aqui, de forma geral, sobre o conceito de desejo na cultura ocidental. Qual é a nossa tradição do desejo negativo, que também é um problema filosófico, e nós vamos contar com o Luiz aqui, porque quando a gente se referir a Platão, se vocês quiserem isso, e quando que há a proposta de um desejo positivo e qual que é essa problemática hoje. Então, entender que, na verdade, libido está se referindo ao humano. Pronto. Exatamente, perfeito, Pedro, perfeito. Mas, de maneira geral, os pensadores são rigorosamente, são coerentes com o sentido etimológico, menos Freud. Freud pegou um caso particular do sentido de pulsão, de força, de interesse, de desejo, de ansiedade, de movimento. Só que, além de pegar o conceito particular, ele generalizou esse conceito, falando que tudo é sexual. Então, isso aqui que nós estamos praticando agora é sexualidade. É uma sublimação da sexualidade, mas é a sexualidade que nós estamos fazendo aqui agora. Porque um interesse temático me mobilizou. O mesmo interesse temático mobilizou vocês. E nós estamos fazendo essa interação aqui agora, que é uma interação absolutamente sexual na visão de Freud, e para Jung não tem nada disso. É outro instinto, são outros arquétipos e instintos. Porque para ele tem a dimensão... Então, Cláudio... E a maneira de trabalhar o instinto é outra. O conceito de libido que ele empregou teve mau entendimento e agora ele propõe colocar em que bases que está aí, né? Eu coloco em que fundamento ele pensa libido. Aí vamos para o segundo capítulo. E o 2 é o fato universal. Tá bom. Gente, rapidamente, aqui no 2 ele vai simplesmente falar o seguinte, ó, todo mundo aqui, eu estou conversando com um cientista. Gente, esse trabalho do Jung, ele está conversando com um cientista. A gente está se metendo aqui porque a gente é corajoso. Então, como ele está falando com um cientista, o que ele vai falar aqui? Gente, vocês já sabem que um fenômeno físico ele é interpretado ou mecanicamente ou energeticamente. É isso que ele vai falar aqui agora. É fato universalmente conhecido que os fenômenos físicos podem ser considerados sob 2 pontos de vista distintos, a saber, o ponto de vista mecanicista e o ponto de vista energético. Ô, Pedro, fiz rápido, deu para acompanhar aí? Fala, lê tudo de uma vez, depois a gente comenta, né? Acho que é melhor. A concepção mecanicista é meramente causal. Relação de causa e efeito, categoria de causa e efeito. E compreende o fenômeno como sendo
um determinado fenômeno qualquer, né, como sendo efeito resultante de uma causa, no sentido de que as substâncias imutáveis alteram essa expressão que eu vou ter que explicar na prática, tá bom? Substâncias imutáveis que alteram as relações de umas para com as outras segundo determinadas leis físicas. Agora eu sugiro, leis fixas. Que a gente volte. Abstrato, eu vou ter que dar um exemplo prático disso. Fala. Tá, agora eu sugiro que a gente leu tudo de uma vez, aí a gente volta e lê até o fim da primeira oração, que é energético. Aí a gente explica esse ponto aí. Vamos. Tá bom. É fato universalmente conhecido que os fenômenos físicos podem ser considerados sob dois pontos de vista distintos. Quais são eles? Ponto de vista mecanicista e ponto de vista energético. Agora vamos lá. Todo mundo sabe o que é isso? Mecanicismo e o ponto de vista energético? Tranquilo para todo mundo? Se não tiver, a gente explica rapidinho. Vamos falar? Todo mundo sabe o que é isso mesmo? Se não, fala aí. Não sei, fala aí. A gente caminhar todo mundo junto. Só para contribuir rapidinho, a gente tem a física clássica, mecanicista, a energética é a contribuição da física moderna alemã. Pronto. Ele sintetizou muito bem, né? Aí, moçada, nós podemos abrir um gancho aqui. Eu não vou abrir, porque eu quero ficar no parágrafo entendendo o que o Jung fala. Maravilha. Não ir para interpretações mais amplas, né? Beleza. Mas aqui a gente teria que, primeiro, entender como é que esse mecanicismo foi iniciado, esse que ele está se referindo, como o Humberto acabou de se referir a Newton. Newton nasce em 1642, no ano que o Galileu morreu, e morre em 1727, quando Kant tinha 3 anos. Então, nós temos que entender o mundo moderno. O mecanicismo começa com Descartes. E aí nós podemos explicar isso depois. Não é? Inclusive, para Descartes, o nosso pensamento ele é gerado mecanicamente, a partir da alimentação e da respiração. Depois a gente pode fundamentar isso. Não é? Observem, gente, uma coisa grave. Para Descartes, o corpo é mecânico. Descartes é de 1596 a 1650. Para Thomas Hobbes, 1588. Veja, Thomas Hobbes é de 1588. Descartes é de 1596. Né? O Thomas Hobbes não diz que o homem é um corpo, máquina que tem uma alma. Ele diz o homem é todo máquina e Deus também é máquina. Isso dá pano para manga. É ele que começa a usar, no mundo moderno, a palavra conatos, que também é uma palavra latina. Aquilo que nos movimenta para alguma coisa é conatos. Eu vou escrever aqui. Mas isso dá pano para manga. Então, observe o que o Humberto falou. A concepção mecanicista pensada pela filosofia, a gente pode ampliar, né? Para ver que tipo de homem está nascendo, esse tipo de homem que o Jung vai criticar posteriormente. Agora, cientificamente, Humberto já disse, a elaboração é a física clássica, que é a física de Newton. Posteriormente, na passagem do século XIX ao XX, aparece a física quântica. Né? Nós dois, não passei. E essa física quântica vai ser a base para o Jung tentar provar que é possível quantificações de fenômenos de corpos em movimento. Né? Então, pronto. Está claro isso que Humberto disse? O mecanicismo energético? Falta para nós uma compreensão filosófica e uma compreensão científica. Depois, Humberto e eu poderemos trabalhar esse negócio. Mas depois. Bom, nós estamos aqui. Claro? Beleza, gente? Vamos lá. Bom, para gente, as últimas 2 linhas aqui, eu preciso primeiro dar um exemplo prático para vocês. Não, mas espera aí, Cláudio. Continua a leitura até o fim, porque a sua tem um problema antes. Tá bom. Você vai falar sobre substância imutável, mas tem um problema posterior. Continua a leitura aí. Terceira linha, final da terceira linha.
na verdade, lá embaixo, né, já. A concepção mecanicista é meramente causal. Para aí. Outro conceito importante: fazer a diferença entre o que é causa para Aristóteles na Antiguidade Clássica, que tem uma concepção antropológica importante para Jung, e o que é causa na física clássica. Isso também fica para depois, né? Em termos gerais, causa significa aquilo que gera um efeito. Esse efeito gera outra causa, que gera outro efeito. Então, se eu for isso infinitamente, eu não tenho ordem, portanto, não tenho ciência para descrever essa ordem. Se eu jogar para trás, pensar não a causa que gera o efeito, mas o efeito que veio de uma causa, né, e essa causa veio de um efeito que veio de outra causa, eu estou caminhando para trás, eu vou ad regresso. Também, ad regresso e ad infinito, os dois não permitem ordem. Então, isso significa que eu não tenho ciência. Eu só posso ter ciência, e esse é o primeiro conceito de causa, quando o último efeito coincidir com a primeira causa, com a máquina de lavar roupa. E aí sim eu tenho possibilidade de descrevê-lo. Né? Então, a nossa cultura foi marcada por essa concepção causal. Isso aqui a gente deveria trabalhar filosofia, né? O fundamento da causa em Aristóteles, por que Kant muda para fenômeno, por que Hegel fala de ontológica e quando que aparece o Jung aí. Humberto quer Beleza. falar. Antes do Humberto, espera, Humberto, só um minutinho. Então, Humberto, ainda é dentro dessa coisa de causa? Então vai, está dentro do tema. Vai, pode mandar. Só para completar aqui rapidinho, a questão da causa, você pode ver que a lei de causa e efeito elaborada por Newton, você vê que a terceira lei de ação e reação, causa e efeito, existe uma ideia na física clássica, ou mecanicista, de que o universo é eterno e permanente, como um grande relógio, a visão de Laplace do mundo. E a física é uma ciência exata. Então, o que acontece? Aí, que a física é uma ciência exata. Olha que interessante. Então, qual a única preocupação do cientista? A origem. Então, eu vou estudar os efeitos para remontar as causas. É por isso que Freud também, ele é profundamente mecanicista, no sentido de remontar. Quando você tem uma manifestação, você vai ver a origem. Então, isso é interessante porque não se preocupa com o futuro, não se preocupa com o presente. O presente é eterno, permanente, mas como esse relógio foi montado. Então, a causa. Só isso aí, questão do mecanicismo. Ótimo, Humberto. Cláudio, só um instante. Ótima fala do Humberto. Porque, sabe o que me lembrou aqui, Humberto? Qual que é a diferença entre causa e Aristóteles e causa e Newton? Causa e Aristóteles é baseada em matéria. E matéria para Aristóteles não é o computador, nada disso. A matéria para ele é substrato. É o que a gente chama talvez de essência. Né? Enquanto que causa para Newton é pensado como força. Né? E aí começa uma briga danada sobre isso que está lá na Fenomenologia do Espírito de Hegel, porque Hegel estudou Lagrange, não Newton, e o Kant estudou Newton. Então, Hegel começa a trabalhar essa noção de causa, já inaugurando a noção de energia. Então, aí que está o grande problema, gente. Nós mudamos a concepção de homem se a gente pensa que ele é matéria, essência, para uma concepção de homem em que o homem é força. E, posteriormente, vem o conceito de energia, falando força é só expressão de uma questão energética. E aí o Humberto ainda colocou Freud, dizendo, olha, o Freud tem uma leitura em que existe a origem, a gênese, o começo. Né? E o Jung faz o contrário. Ele joga isso como energia psíquica não para trás, mas para frente. Não é o porquê, é o para quê. Né? Legal, ótimo. Fantástico, maravilhoso. Só que tem uma coisa aqui, a preocupação minha é o seguinte, eu montei uma apresentação com a seguinte preocupação, eu não sei se ela está sendo contemplada, está tranquilo para todo mundo? Vai, Cláudio, tá assim, parágrafo por parágrafo a gente vai entendendo, cada um entende quando der, vai aí. Tá bom. Então vamos lá, esse aqui para entender as duas últimas linhas, viu, Pedro? Eu vou ter que fazer um comentáriozinho aqui. O que significa substância imutável? O carro partiu de São José do Rio Preto em direção à capital. Levando em conta que a velocidade média é tanto, e a distância é de tantos quilômetros, quanto tempo ele vai gastar? Agora, a primeira pergunta,
é um modelo de física que a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: essas substâncias, elas se alteram ou elas são substâncias imutáveis? Imutável. O carro é o carro. A estrada é a estrada. A distância é a distância. A substância carro, nas relações de velocidade, distância, não sei o que lá, a substância física, a partícula, imutável. E a lei fixa, ela é fixa ou muda? A lei que divide velocidade por espaço para dar a distância, ela é uma lei fixa ou é imutável? Ué, Cláudio, a substância é imutáveis e as leis são fixas. Ah, Cláudio, então agora dá para entender. Então vamos lá? Só para encerrar os 4 últimos linhas. A concepção mecanicista é meramente causal e compreende o fenômeno como sendo o efeito resultante de uma causa. Até aí tranquilo, no sentido de que as substâncias imutáveis alteram as relações de umas para com as outras segundo determinadas leis físicas. Alguém que está em outra tradução, como que está essa expressão substância imutável? No alemão aqui está substância variável. Alguém que está com outra tradução, verifica aí. Seria muito bom pessoas que leem outras línguas ir estudando nas outras línguas, tá? E Cláudio? Oi? Aqui está variável. Substância variável. Eu não sei até que ponto variável e imutável combinam. Não, quem é de português aí, explica para a gente. Imutável e variável são oposições. Aí tem que ver como é que está construído o período. Igual aquele caso que a gente viu da outra vez, aquela interpretação que eu passei para você. Ó, aqui tem um erro. Tinha o erro porque a construção... E cabia, porque a construção do período foi feita diferente. Então você tem que... Ela cabe, Cláudio, ela cabe à tradução imutável. Só que, conceitualmente, né, como ele escreveu no período substância variável, o que eu estou perguntando é se imutável corresponde mesmo ao conceito de variável. Né? Porque o seu exemplo anterior foi exatamente variável e não imutável. Não foi? Substância aquele que você deu da sua mão. Ah, tá. Aquilo entendeu? Lá, já aquele lá, Pedro, é quantificação, aquele lá é o energético. Sim, mas você falou de transferência. Lembra que você falou de transferência? Isso é variável. Isso não é imutável. Isso. A quantificação, ela pressupõe uma variação, porque é relação de quantidades diferentes. Escreva aí do lado. Escreva do lado. Mecanicista, Pedro, no caso mecanicista, tem que ser substância imutável, tem que ser, no caso mecanicista. Porque são as relações. Estou entendendo o que você está falando. Entendeu? As relações não são quantitativas, elas são qualitativas. Então aqui caberia mais imutável, entendi, correto. Gente, se está técnico demais, vocês pedem socorro aí que a gente ajuda, tá bom? Porque senão fica chato para vocês. Gostoso aqui para nós, que a gente está dando os nossos gritos aqui, mas para vocês pode ficar muito chato. No 3, Pedrão... Ótimo, Cláudio. Eu acho que é essa interpretação sua mesmo. Aqui ele está se referindo exatamente ao mecanicismo, caberia essa ideia de leis fixas, tratando força como no sentido de algo imutável que não é na concepção do Jung. É isso que você falou, né? Correto. Porque é a relação de qualidades e não de quantidades. Ótimo, Cláudio. Relação de quantidades, ou de intensidades, ou de movimentos, aí já é um olhar energético finalista. Então, no 3, posso ler, Pedro? Vou devagar ele inteiro, Pedro? Vamos fazer isso. Lê ele todo, depois volta para oração por oração. A consideração energética
é essencialmente de caráter Ó, que finalista coisa pra você ver, que coisa linda. e entende os fenômenos Ele aqui, eu partindo passei a do mão na barriga efeito dele, você para vê a que causa. Ô, Cláudio, para aí só um pouquinho. Só um pouco, Cláudio, não vou te atrapalhar, não. Dá uma olhada na nota 1. Tá escrito lá em alemão, ó. Tá bom. Tá vendo a nota 1? O que é essa primeira palavra aí? Wandlingen. Ó, eu vou pôr ela para vocês aqui. Gente, Olha, quem tem o original, se você não, o cursor, você quer que todo mundo leia a nota, Pedro? não precisa, porque aí está no original. Ó, está escrito assim, começa com essa palavra. Tá vendo essa palavra aí? Uhum. No fundo, o que é essa palavra? Na verdade, ela assume o sentido de alterações. Então, seria alterações, né, e símbolo da libido, que é o primeiro título da obra, símbolos da transformação. Alteração ou transformação, né? Transformação dos símbolos. Transformação dos símbolos, Pedro. Símbolos da transformação ou da alteração. Transformação é até melhor, né? O primeiro, lá em 1912, era a transformação dos símbolos da libido. O primeiro. Exatamente. Depois ficou símbolos da... Isso é alteração dele mesmo, né? Então, tudo bem, porque volta sempre aquele exemplo que você deu, né? Agora, passou uma coisa, Cláudio, que eu não prestei atenção, aí é alterações, tá, gente? Foi com C cedilha, que é o seguinte, a palavra substância. Essa palavra aí, ela filosoficamente também, ela merece um trabalho. Sempre, gente, que eu falo filosoficamente, é pensando em 2 pontos. O Jung tinha uma preocupação... E por esse motivo, para escapar dessa loucura toda, que é uma palavra filosoficamente pesadíssima, muito importante, é que eu falei que aqui ele tem um sentido, um recorte bem específico, que é a substância física, ou seja, partícula. Mas diz aí, Pedro. O que eu quero dizer é que a palavra substância, né, ela filosoficamente tem um peso. E isso aí, esse peso se refere a 2 coisas para nós aqui que a gente pensa é o Jung, tanto epistemologicamente, ou seja, estou usando esse conceito no sentido de solo que permite nascer saberes e desaparecer saberes, né, no sentido do Foucaultiano, quanto também em relação ao que é o homem. E o Jung tem essa preocupação de base de querer ser um antropólogo e tudo mais, né? Então, aqui também vale um estudo sobre essa palavra, né? Veja que para Platão, que não usa essa categoria substância, mas depois ela é recolocada por Aristóteles em diante os neoplatônicos, né? Se referindo a Platão, significa essência, alma. Já para Aristóteles e Tomás de Aquino, isso é Platão e isso também é Agostinho. Agora, para Aristóteles e Tomás de Aquino, tanto o corpo quanto a alma são substâncias. Observe que lá na frente, quando a psicologia nasce, o grande problema dela é encontrar um elemento científico que pudesse identificá-la como ciência, né? E então ela tem uma ligação direta com essa questão de substância corporal, né? Então, essas questões filosóficas, gente, é que na psicologia, muitas vezes, a gente vê fragilidade conceitual. Posteriormente, Cláudio e eu estamos pensando em um curso sobre fundamentação antropológica, filosófica e epistemológica, né? Para que a gente aqui tenha fundamento. Então, de cara, já estou dizendo, essa forma de achar esse problema psíquico da psicologia, de achar que veio da filosofia e tem que matar, isso é uma grande besteira, né? Então, já estou dizendo isso de cara para dizer o seguinte, nós não vamos falar de filosofia aqui, mas saibam que muitos de nós achamos que esse negócio de uma ciência independente da filosofia tem que ser pensado com muita cautela, porque, em verdade, o que a filosofia está descrevendo é a formação da nossa cultura, né? Será que a psicologia rompe mesmo com a filosofia, ou, na verdade, é como Jung a trata? Tudo isso é a constituição do nosso humano. Então, eu quis chamar a atenção disso, porque várias vezes, nesses anos que nós estudamos, muitas vezes aconteceu de gente falar, mas isso é filosofia, isso é aqui. Então, né, já deixo claro que eu não separo isso. Nem filosofia, nem teologia, nem ciência.
Ê, Pedrão! Ei, mas se a gente der conta de fazer isso aí que você está propondo, Pedro, é maravilhoso. Nós vamos fazer em paralelo, né, Cláudio? Mas é com quem quiser fazer, né? Aqui nós vamos ficar no Jung, que o Jung fala, mas eu estou dizendo, sem uma fundamentação teórica mais substancial, que na verdade ele fez, né, no trabalho dele, nós vamos ficar sendo sempre o aparato atrás dos montes. Ô Pedro, só para reforçar o que você falou, o Jung é um gigante, porque ele não correu de nenhuma saia justa. Não, Cláudio, mas todo mundo corre de um monte de saia justa. Não, ele não correu de nenhuma saia justa. Pois é, Cláudio, e aqui nós temos gente de várias áreas, então nós podemos, como o nosso curso é aberto, cada uma dessas pessoas contribuir no seu ponto de estudo, né? Para a gente poder fazer também como o Jung fez e daqui sair pessoas realmente capacitadas, né? Vamos lá, gente. Então, Pedro, pode ser o... Vamos fazer a leitura. Vamos voltar aqui, ó. 3, parágrafo 3. A consideração energética é essencialmente de caráter finalista, né? Tranquilo aquilo? Espera aí, Cláudio, deixa eu abrir aqui. Nós estamos no 3, né? Como é que começa aí? A consideração energética é essencialmente de caráter finalista. Final. Espera aí, tem uma nota aí sobre final? Aí está finalista? Aqui está finalista. E traduziu no sentido teleológico. O Cláudio, enquanto o professor Pedro procura aí, só uma dicasinha daquilo que eu falei. Na causalista, a perfeição está na origem. Na finalista, a perfeição está na chegada. É só para ir facilitando, a diferença é essa. Assim como nós falamos que na causalista o mundo se move por leis eternas que foram construídas, na finalista você tem a ideia de evolução, você tem um vir a ser, você tem um lugar de chegada, esse lugar de chegada seria a perfeição. Quer dizer, num Deus está na origem, como assim, símbolo, e na finalista Deus está no ponto de chegada. Eu chego a essa plenitude. Maravilhoso. E aqui, só para não sair desse estudo, peraí que eu vou colocar aqui em alemão como está. Olha só, está... Como é que está aí na tradução? Finalista. Não, o que é finalista? Consideração energética é essencialmente de caráter finalista. Aqui está assim, ó, deixa eu dar um espaço aqui para ficar direito. Essencialmente final. Mas tudo bem. E aí ele chama uma nota. Ele chama uma nota aqui. Eu acho que fez a nota. Tem a nota em português também, né? Para não ficar abrindo toda hora. Tá, o que é final? Vai. Você quer que lê a nota em português? Lê a nota aí, né? Ele fala que ele evita a palavra teleológico, né? Para não dar margem ao mal-entendido que vem associado ao conceito corrente de teleologia, ou seja, a opinião de que a teleologia encerra a ideia de prefixação. É só o problema da prefixação de um fim a ser alcançado. Tá, Cláudio, agora só uma questão. Luiz, você ainda está aí? Luiz Vendramini. Luiz? E Luiz? O Luiz está lá na... Luiz, ele saiu, Pedro, deixando um recadinho. Minha bateria está acabando, estou gostando do debate, vou voltar rapidinho. Eu vou pedir para ele depois, como ele é muito entendido em grego, né? A gente traduz telos como fim, né? E eu quero que ele escreva para nós o que é isso. Eu vou mandar para ele aqui, depois a gente põe lá no grupo uma concepção mais abrangente dessa palavra telos, fim, né? Agora, preste atenção, aí também é outra questão filosófica. Em Aristóteles, telos não é fim, é finalidade. Qual que é a diferença? Fim pode dar ideia de fim último, é isso que Jung não quer. Agora, fim como finalidade significa que a Maria Angélica agora é psicóloga, amanhã ela é jogadora de futebol, depois da manhã é uma freira. Ou seja, que é finalidade? É uma potencialidade, né, que se atualiza. Então, ela não tem a ideia de fim último, ela tem a ideia de fim momentâneo, atualização, e amanhã ela vira outra coisa.
Sacaram? Beleza. O Fábio levantou a mão, Fábio? Ah, sim. Desculpa, é pergunta de leigo, fugindo um pouco do tema, no sentido que me interesso pelo grupo de estudo filosófico antropológico, né, porque dá uma base muito boa para a gente saber de onde vem o quê, e concordo com esse pensamento de que numa se separa, a gente perde essa oportunidade de saber de onde vem as palavras, né, libido, telas, isso é muito engrandecedor para o nosso pensamento, nós que não somos eruditos, como vocês. A outra foge um pouco e não foge, porque nessa parte a gente vê que Jung avança das questões de causa e fenômeno, né? Da causa para o fenômeno, saindo do mecanicismo, mas eu vou deixar até para conversar depois, mas é que lendo outras coisas, como a antropologia do imaginário da escola francesa, né? Gaston Bachelard e Gilbert Durand, por que eles vão dizer que o Jung ainda tem um ranço positivista, né? Eu sempre tenho essa questão, não consegui responder há uns 2 anos já, lendo isso. Acho que o Pedro e Cláudio pode depois dar uma luzinha aí. Obrigado. Pedrão pode. Erudito aqui é o Pedro, Fábio. Não, não sou não. Eu sou nada, eu sou chato para estudar. Mas eu concordo com essa tese também, viu, Fábio? Né? E não se esqueçam quem é o Bachelard, hein, gente? É um peso na ciência, é um peso na filosofia, que ganhou foi prêmio Nobel, né? O Bachelard, e o laboratório dele na França é uma salinha, um quartinho, que não tem equipamento algum para ele ter, né? Que reforça a tese dele de que o conceito ele vem antes das aplicações, né? E ele é uma das bases, quando ele critica que ele chama de epistemologia cartesiana, a ideia de que a ciência caminha por rupturas, ela caminha por conceitos, como mudança de olhar, e que Newton não seguiu Aristóteles, foi o contrário, pensou outra coisa nova, né? Aliás, tem uma frase dele muito interessante, que o mais novo é mais importante para a ciência do que o mais velho, porque o novo pergunta, o velho responde, né? Então, nós, professores, também temos esse problema de falar muito, né? Agora, eu concordo com isso também. Esse é um tema mais abrangente, a gente podia um dia ver se a gente enfrenta isso, né? Até que ponto o Jung guarda elementos, expressa elementos positivistas, né? E aí poderíamos pensar o seguinte: Jung não é um anjo, né? Então, isso afirma a questão dos arquétipos também, né? Porque ele imerso nesses arquétipos, ele ainda tem esse ranço positivista como todos nós, né? Agora, a crítica do Bachelard não é essa, né? Que eu estou falando aqui, né? É mais grave, porque isso significa que Jung deveria ter mudado o olhar completamente e não ter esse ranço. Então, eu acho que esse é um problema muito sério que o Bachelard expressa, e que a gente poderia enfrentar isso, Fábio, assim, não sei que momento. Pedro, eu teria que ver como é que é essa crítica do Bachelard, né? Eu falo o seguinte, então, Cláudio. Mas tem uma brecha aqui que eu vou apresentar para vocês, que é o seguinte: quando se estabelece um determinado modelo, não deve se cancelar totalmente o outro. Por exemplo, como é que não. Como é que você vai explicar... É exatamente o contrário. Como é que você vai explicar complexo sem um modelo causal, sem um olhar causal? Você não explica complexo. O próprio Jung assume isso, admite isso e faz uma explicação causalista, mecanicista. É o contrário, Cláudio. Vou te falar um negócio aqui. Para todos aqui, gente, o Roberto Machado morreu há pouco tempo, um professor lá do Rio, né? Ele ficou conhecido muito como estudioso de Foucault, foi amigo do Foucault. Aliás, os bolsonaristas agora pediu para a gente assinar um abaixo-assinado, porque o Dino quer colocar o Foucault para tomar conta da segurança do Brasil. O Dino respondeu que não é possível ele ressuscitar o Foucault, que ele já morreu em 84. Acho que foi boa essa resposta, né? Mas aí, né, os bolsonaristas não, tá lá os patriotas, né? Então, acho que é a mesma coisa, né? Mas aí
Uma indicação. Na tese de doutorado do Roberto Machado foi sobre Bachelard, e saiu em forma de livro, um livro chamado Ciência e Saber. Ô, Leandro, se não tiver, é fácil de baixar e pôr na nossa bibliografia. Roberto Machado, Ciência e Saber. Se não me engano, foi pela Vozes. Esse livro, eu quero pedir para todo mundo ler a introdução dele, porque lá ele expressa 3 conceitos fundamentais para a gente entender a nova epistemologia. Bachelard está incluso. Por isso, eu acho que o Fábio coloca essa questão. Ó. Bachelard está incluso na química quântica. E o Jung aqui está se apoiando na física quântica. Veja, é o pensamento quântico. E lá o Roberto Machado explica 3 conceitos, Cláudio. O conceito, o conceito de recorrência e o conceito de descontinuidade. 3 conceitos fundamentais para a ciência e epistemologia francesas contemporâneas. Então, Roberto Machado, logo no início do livro, não sei se chama prefácio ou introdução, deve ser introdução, ver esses 3 conceitos lá, mas podemos abrir em paralelo aqui, um dia uma conversa. O Fábio pode até puxar esse problema e a gente pesquisar sobre isso. Beleza. Pedrão, nós temos aqui agora presente na nossa reunião 12 pessoas, e dessas 12 pessoas, 4 são assim mais atrevidos, igual nós, que fica tentando relacionar coisas esquisitas com coisas um pouco mais esquisitas, e 8 pessoas que são iniciantes. Então, eu queria saber desses 8 iniciantes aí, se está tudo bem ou se está tendo sofrimento. Olha, Cláudio, antes deles falarem, deixa eu falar uma coisa para você. Nós sabemos disso, né? A gente começa a nadar nadando, e as dificuldades aparecem. O que nos move é mais importante do que dificuldade. Todos nós vamos ter problema de compreensão. Nós temos problema de compreensão quando os psicólogos falam, né? Nós temos problema de compreensão, como o Fábio, que junta psicologia com lutas agarradas, fala. Então, vamos seguir o bonde. Aqui para nós ficou claro assim, se alguém quiser falar dessa dificuldade, mas eu acho assim, não existe introdução à vida nem ao saber. Introduz já no primeiro momento, né? Ninguém faz introdução a beijo, beija. Então não tem introdução a Jung, lê logo Jung e pronto, de onde for. Essa é uma concepção, inclusive, bachelardiana. Você pode estudar filosofia começando com Nietzsche, né? Então, aí você recorre. É o que nós estamos fazendo aqui. Agora, nós paramos no ponto, mas aí deixa aberto para quem quiser falar, né? Não estou cortando fala de ninguém, só estou dizendo como é que eu penso. Que fim não é fim. Fim é finalidade. Mas fala aí quem quiser falar. Pessoinhas, se para alguém tiver sofrido, fala, tá sofrido, mas eu tô dentro desse barco, e ninguém me arranca daqui. Beleza? Então vamos embora. E depois, quem quiser olhar o texto, palavra por palavra, de uma maneira tranquila, sem muitas relações, porque eu estou fazendo muitas relações com o Humberto, o Pedro também, parece que talvez isso, num primeiro momento, é mais sofrido um pouquinho. Então, depois, se alguém quiser ir só em cima do texto... pode... Cláudio, mas essa é uma boa deixa, Cláudio. Essa sua é uma boa deixa. Primeiro parágrafo, ele fala que libido não foi muito bem entendido pelo que ele escreveu, então ele vai escrever essa obra para explicar melhor. E no segundo parágrafo ele diz, cientificamente isso não tem problema, né? Universalmente aceito que nós temos o mecanicismo e a concepção energética. No terceiro parágrafo ele começa a falar, olha, a consideração energética é assim, ela não é final, ela é finalística, no sentido de não é fim, é finalidade. Pronto. Beleza. Aí deu um resumão, né? Bom demais. Então, a consideração... Vamos no 3. Vamos acabar esse 3? Segunda linha. Segunda linha do terceiro parágrafo. Entende os fenômenos partindo do efeito para a causa, no sentido de que na raiz das mutações ocorridas nos fenômenos há uma energia que se mantém constante, produzindo entropicamente
um estado de equilíbrio geral no seio das mutações. Isso é uma linguagem muito abstrata, eu posso explicar detalhe por como é que estão articuladas essas ideias aqui. Posso fazer isso? Ou está tranquilo? Melhor fazer, né? Porque é bem abstrato isso aqui, ó. Ou seja, o Jung está conversando... Me permite só, Cláudia, rapidinho. Sim. Deixa eu só falar uma coisa. Para quem está começando em Jung, essa é uma visão minha pessoal, mas foi de parte do grupo também. Essa obra que nós estamos lendo agora, Energia Psíquica, ela é mais árida, disparada. Então a pessoa não assuste com essa leitura. E nós também, inclusive, nós partimos para o mapa da alma quando começamos com essa obra. Então, só lembrando, senão o pessoal assusta, fala, meu Deus, não estou entendendo nada. E vai pegar outras obras de Jung e vai ver que elas são possíveis. Ele pega Psicologia da Religião, que facilidade de cara entender uma obra futura. E você pega Energia Psíquica e fala, meu Deus, é um tratado de física e que eu não consigo entender nada. Então, assim, não assustem. Eu estou colocando isso, Cláudio, eu tenho certeza que as pessoas não entenderam agora. Tá fácil para mim e para você. Então, você pode explicar. Tá bom. Gente, eu peço desculpa, gente, quando vai explicar o que está escrito, a gente tem uma tendência a pedir desculpa. Gente, eu vou explicar o que está escrito. Mas não é questão de falar que vocês não entendem, né? O que o Humberto falou é maravilhoso. Gente, nós estamos lendo uma coisa aqui que... Pra vocês terem uma ideia, há 3 anos atrás, a gente pegou essa obra, bateu, Deus me livre, larga esse trem para lá. Aí a gente ficou 3 anos trabalhando para agora voltar nela. Tá bom? Então, é natural que esteja tranquilo para mim, para o Humberto, para o Pedro, né? Mas isso aqui não é nada tranquilo. Mas nós estamos juntos. O prazer que sobrou para nós é que nós estamos juntos. Então, vamos no prazer, não só na dor. Vamos lá. Vamos lá. Vai sair agora. Ó. A consideração energética é essencialmente de caráter finalista. Ou seja, onde é que eu vou olhar? Você já viu que tem gente que brinca assim? Fulano olha tudo ao contrário. Você já viu isso? Ou seja, ao invés de eu olhar... Eu sou assim. Ao invés de eu olhar do começo para o fim, eu sempre olho do fim para o começo. O sujeito é doido. Olha as coisas ao contrário. Então é como se esse olhar finalista fosse um jeito torto, ao contrário de olhar. Ou seja, ao invés de eu olhar a causa, perfeito, agora o Jung, ele tem um salto epistemológico fabuloso quando ele fala assim, quando você quiser olhar um fenômeno, você olha ele de maneira causal e vê o que rolou. Nossa, rolou uma parada esquisita. Aí você vai e olha aquele mesmo fenômeno de maneira energética, aí você olha o que rolou. Nossa, parece que me deu um alívio aqui. Tem uma coisa aqui. Qual é o material empírico? Eu tenho uma cliente lá no meu consultório que quando ela está com raiva do marido, tem a ver com tal coisa, e a outra também, isso acontece sempre. Então, esse é meu material empírico. Qual das duas leituras é melhor? A causal ou a energética? Opa, isso aqui deu melhor com a energética. Encaixou legal. Então, eu escolho, olhar um fenômeno de maneira energética, porque eu fui lá e testei ele no meu material experimental, meu material empírico. Eu olhei a clínica, eu olhei os casos, eu olhei minhas anotações, meus relatórios dos meus atendimentos e percebi que tem um padrão de funcionamento X, que quando eu elaboro conceitualmente, cientificamente, uma determinada compreensão para montar o meu modelo de alma, vai bater com material empírico melhor. Que, por exemplo, se for por exemplo, um complexo, a explicação causal, ela dá conta. A energética, não. Sabe? Fica meio ruim, fica meio acochambrado. Por quê? Porque lá na clínica, eu observei que os complexos funcionam de tal forma. Eu posso conduzir uma clínica e ajudar melhor a pessoa a lidar com determinados complexos se eu seguir uma maneira de pensar causal mecanicista. Então, Cláudio, eu não hipostasia um procedimento, nem um conceito,
nenhuma percepção. Ele olha o que dá melhor resultado. Diga, Pedro. Não, Humberto vai falar, mas eu só vou anunciar. Eu não concordo com essa interpretação sua, não. Tá bom. Vai lá, Humberto. A hora que a gente chegar aqui, eu mostro para você. Tá, só para dar um exemplo simples, entre a árvore e a semente. Uma visão causalista, você diz, nossa, a árvore é causada pela semente. A causa da árvore é a semente gerou a árvore. Na interpretação finalista, a árvore é a plenificação da semente. Exatamente. Então a árvore já existe potencialmente na semente, mas essa semente, ela é atraída pelo seu futuro, que é a sua plenitude. Ao realizar-se, a cada vez que se realiza, olha, é diferente. Então o olhar é diferente, quer dizer, na criança já tem um adulto. Eu poderia dizer que a criança é um adulto potencialmente em desenvolvimento, ao invés de dizer que o adulto é causado pela criança. É mais ou menos isso, é uma forma de olhar. Então, olhando para objetos muito simples, como a árvore, a semente, você pega a semente e fala, o que é a semente? É uma árvore, tem uma árvore aqui. Potencialmente. E a energia potencial cede a energia cinética do desenvolvimento, fisicamente falando, atingindo sua plenitude, olha, na frente. A árvore está na frente da semente, é o futuro da semente. Então é como se a semente fosse atraída para o seu futuro de realizar-se. É como se, olhando para nós todos tivéssemos uma espécie de intuição e tivéssemos um desejo, uma libido, um desejo intenso de autoplenificarmos-nos. Perfeito. E aí, é exatamente isso que eu ia dizer, do que eu não concordo, Cláudio, pelo seguinte, fica parecendo que você está dizendo... o Jung está querendo salvar a causa e salvar também a finalística, né? E eu não vejo assim. Por quê? Por essa palavra que ele escreveu e Humberto falou. A questão, por exemplo, a questão é o olhar. É o princípio a partir do qual a gente olha. Foi isso que Humberto falou. Então, não dá para a gente juntar o mecanicismo com o energicismo, porque o olhar é totalmente diferente. É aquilo que o Fábio falou sobre o Bachelard. Por exemplo, a gente pode dizer assim, o Newton aproveita muito lá da física, entre aspas, de Aristóteles. Sim, aproveita. Qual é o problema? Eu vou dar um exemplo seu, eu vou sair de física. A maioria aqui estudou psicologia, estudou anatomia, depois estudou fisiologia. Na anatomia separava os ossinhos, e na fisiologia falar a função dos ossinhos. Quem é que inventou esse trem? Gênero, espécie, classificação. Foi Aristóteles. Então quer dizer que os caras hoje que estão fazendo psicologia estão pensando como Aristóteles? Não. Lá em Aristóteles era um olhar. Hoje, o olhar de Aristóteles, a ciência de Aristóteles, é para o sensível. O olhar hoje não é para o sensível, é exatamente para o invisível vida que permite o sensível funcionar. Então, é isso que o Humberto falou. Não dá para juntar mecanicismo e causal. O que não significa que a gente está jogando, o que você explicou bem, Cláudio, toda a contribuição da física clássica, que está presente, inclusive, hoje, no lixo. Não é isso, isso explicou bem. Agora, a questão fundamental é que o nosso olhar é que tem que mudar, que foi isso que o Humberto falou. E é essa a tese do Jung. Nós podemos estar usando gênero, espécie e classificação de Aristóteles ainda no mundo contemporâneo, mas o nosso olhar não é para um conhecimento contemplativo de uma essência, né? Ele ainda não chegou no mecanicismo moderno, né? Vai ser o próprio Descartes, mas, né, o nosso olhar é para o invisível, é o contrário, o olhar muda radicalmente quando você, que é isso que o Humberto falou, quando você está na quântica e quando você está na clássica. Ou seja, o energicismo tem um olhar, é isso que tem que mudar. É nisso que eu não concordei, Cláudio. Entendi, Pedro. Você está certo, o Humberto está certo, tudo isso está coerente. E daqui a pouco, a hora que vai chegar num trecho, que na verdade o que eu falei foi outra coisa, Pedro. Que o salto do Jung não é uma ruptura total. Não é uma ruptura total, porque não é impossível compreender, mesmo dentro do modelo de alma do Jung, e eu te mostro o trecho aqui daqui a pouco, é impossível compreender, por exemplo, o fenômeno psíquico do complexo se não usar
um olhar causal mecanicista. Isso Não, é o Jung. não, não. É o Jung. De novo, eu acho que o que está faltando aí é entendimento do que significa realmente descontinuidade. Não, mas eu te mostro. Olha, eu sei, Cláudio, em várias passagens. Eu estou falando em Jung. Eu sei, Cláudio, em várias passagens ele levanta, fala do behaviorismo. Em várias passagens ele fala sobre isso. Ele não destrói isso. O que ele destrói é o olhar, Cláudio. É o princípio do olhar. Essa que é a sacada epistemológica. Cláudio, olha aqui, essa é a dificuldade que todo mundo tem em epistemologia. Fica parecendo assim que a gente está jogando tudo fora. Ele não está jogando fora, nem nós estamos. Mas o nosso olhar é uma ruptura, sim. É outro olhar, totalmente distinto. Sim. Entendi. Enquanto paradigma, enquanto solo epistemológico, é isso mesmo. Não tem como discordar disso, não, que isso é a base, né? Mas isso é difícil mesmo da gente entender. Isso é muito difícil. Significa quase você falar da metanoia. Você não joga tudo no lixo, é a suprassunção do Hegel, não é? Então, o mecanicismo, tudo isso não é jogado no lixo, não é? Perfeito. Mas só que você tem que reavaliar o seu olhar. Aí sim é uma ruptura radical. Ou você muda, ou você sucumbe. Pedro, mas aí a gente tem que lembrar que o trabalho do Jung não é de epistemologia. É um trabalho de criar um modelo de alma que, se precisar, ele vai lá e usa o mecanicista causal, porque se o material empírico da clínica exigir isso, ele está, como o compromisso dele é só com isso, na natureza da psique, ele é bem claro em falar o seguinte: ó, eu não estou aqui para fazer academia, eu não estou aqui para atender a academia, não. Eu só estou aqui para ver o que dá melhor resultado na clínica. Isso, Cláudio, de novo, você não está entendendo o conceito de descontinuidade. Né? A clínica é para a pessoa, não é para o Jung, não é? Não é para o psicólogo, não é? Então, quem tem que mudar o olhar é a pessoa assistida, não é? Agora, elementos que eu uso para fazer isso na clínica, isso é outra coisa, entendeu? Mas se não mudar o olhar, não adianta nada. Entende? Certinho. Bom, nesse parágrafo aqui, que é o terceiro parágrafo, eu vou ter que puxar de novo a primeira linha, senão não vai dar, não. A consideração energética é essencialmente de caráter finalista, vírgula. Ela entende o fenômeno partindo do efeito para a causa. Ou seja, você olha para a árvore... Não, peraí. Entende o fenômeno partindo do efeito para a causa. No sentido de que, na raiz das mutações ocorridas no fenômeno, há uma energia... Tá bom. É interessante isso aqui, Pedro. Tem que ter um problema aqui. Vê o que você acha, Pedro. Ó, entender o fenômeno partindo do efeito para a causa. Se ele usou a palavra efeito e usou a palavra causa, já é ruim para a linguagem dele, né? Ele escreveu assim, porque ele está usando... Escreveu. É Folge, efeito, para Grunde, que é o sentido de aquela mesma palavra, ó. Você vê que a dificuldade da linguagem... Fundamento, causa. Hã? Normal, né? A dificuldade da linguagem, né, Pedro? Mas está certo. Ele poderia partir do final, ao invés de ele usar a palavra causa, ele falar início. E a palavra efeito, ele falar o final do processo. Início e fim de processo. Ele dá uma atrapalhada aqui na linguagem. Pessoal, eu e o Pedro, a gente tem essas manias, a gente fica pensando, questiona até o cara que escreveu, tá? Então, desculpa aí, se isso for ruim para vocês, mas nós estamos juntos, é gostoso também, né? Entende os fenômenos partindo do efeito, ou seja, se eu considerar que o efeito é a árvore pronta e que a causa foi a semente, mas aí, ao invés de eu olhar
para entender esse fenômeno, esse processo que saiu da semente como o início do processo e chegou na árvore como o final do processo, então, se eu olhar esse fenômeno, esse processo inteiro como um fenômeno, mas o meu ponto para entender esse fenômeno, eu olhar para a árvore, aí esse é um olhar finalista, ele é energético. Por quê? Porque aí o que resta para mim é perceber como é que foi esse percurso de lá para cá. Se eu estou olhando daqui, do final, então a única coisa que restou para mim é como é que foi o percurso. O que aconteceu, quais foram as mutações da energia até chegar aqui. Esse é o olhar finalista. Esse é o olhar energético. Ele não é causal, não tem jeito dele ser causal, porque eu estou olhando para o processo. Eu estou olhando a partir do final, eu compreender o processo. Igual a gente viu na obra anterior, é o poder que a morte tem de te filiar à vida. Quando você olha para o final, ou seja, quando você tem uma concepção de processo, você consegue... ou seja, ao invés de eu olhar que o homem adulto é resultado... Foi muito bom o que o Humberto falou. Ao invés de eu olhar e dizer que o homem adulto é resultado da criança traumatizada, eu posso muito bem olhar para o homem adulto e falar que esse é o ponto que ele chegou. É prospectivo. É como se fosse uma psicologia positivista. Para onde nós estamos indo? Onde a gente pode chegar? É processual. Ou seja, existe um fluxo de energia que ele tem, entropicamente, ele está buscando um equilíbrio, né, através de jogo de oposições. Esse é o modelo da alma. Diga, Humberto. Humberto, você está com a mão levantada. Desculpa aí, desculpa. Foi sem querer, daquela hora. Bom, então vamos lá. Então é nesse sentido que ele fala, entende o fenômeno como partido do efeito para a causa. No sentido de que na raiz das mutações ocorridas, olha, da semente até chegar na árvore, não teve mutações ocorridas? Mas o que está na raiz dessas mutações ocorridas nesse fenômeno, nesse processo que vai da semente até a árvore? Há uma energia que se mantém constante, produzindo entropicamente um estado de equilíbrio geral no seio das mutações. Eu acho que agora ficou tranquilo ou não? Ou está ruim ainda? Melhorou? Está ótimo. O que você acha? Ótimo. Está muito bom. O desenrolar do processo energético possui uma direção, um objetivo, ou seja, uma direção definida, um objetivo, obedecendo invariavelmente a diferença de potencial. Gente, aqui de novo eu tenho que dar um exemplo prático. Diferença de potencial. Vem aqui comigo, ó. Eu tenho aqui um corpo, aquele mesmo exemplo, para facilitar, porque eu ganho muito tempo. Se eu tenho aqui esse corpo, que está com 200 graus, esse aqui que está com 50. Cara, aí terminou o processo. Esse aqui não tem mais 200, esse aqui não tem mais 50. Esse aqui aumentou e esse diminuiu, a gente já viu isso. Aí eu olho para esse final, acabou o processo, ficou ali o tempo que ia ficar, fiz as medições, nós estamos falando de laboratório, nós estamos falando de ciência, terminou as medições, aí vem a pergunta. Esse resultado final aqui, ó, se eu olho para esse resultado final, eu consigo compreender o que foi que aconteceu? Sim ou não? Sim. O calor que saiu daqui veio para cá. O potencial de calor aqui era mais alto do que esse. Então, ele vai obedecer a direção que vai do maior potencial para o menor potencial. Ai, Cláudio, pode ser o contrário? Não, é irreversível. É isso que ele está escrito aqui, ó, irreversivelmente. Né? Então, o objetivo está aqui, está no que terminou. Exato. E a diferença vai sempre do maior potencial para o menor. Tem um outro exemplo. Eu pego um fio descascado. O que aconteceu com a energia?
potencial energético da minha mão é muito menor do que o fio descascado. Todo mundo concorda com isso, não precisa entender nem de eletricidade, nem de física. O potencial de energia do fio descascado é maior do que a minha mão. Foi por isso que do maior potencial veio para o menor. É um sentido unilateral, não tem como eu dar choque no fio descascado. É unilateral, é só de lá para a minha mão. Ou seja, do maior potencial para o menor potencial. Então, aí é irreversível. A energia ela não vai parar aqui no meio do caminho e voltar. Não, é sempre do maior potencial para o menor. E é sempre unilateral. E é sempre irreversível. Nossa, Cláudia, é só isso? Só isso. Mas quem lê isso aqui ia pensar que isso aqui era coisa do outro mundo, que é impossível de entender o que está escrito, antes de um exemplo prático, concreto. Mas é difícil achar os exemplos concretos. Diga, Humberto Ferreira. Olha só, quando nós estudamos o primeiro ano do ensino médio, nós vamos ter uma matéria chamada energia, lá em cinética, e energia potencial. Vou dar um exemplo bem fácil aqui, vai facilitar o entendimento. Eu quero suicidar, aí vou pular do prédio. E eu pulo de 1 metro de altura ou pulo de 100 metros? Qual dos dois vai ter o melhor resultado para o suicídio que eu quero intentar? Se eu pular de 2 metros, qual a chance de realizar o suicídio ou pular de 100 metros de altura? Então, quando eu pulo de 100 metros de altura, a energia potencial é muito maior. Embora ambos eu chego na beirada, vou pular, minha velocidade é 0. Então, a energia cinética é 0. Então, a potencial está relacionada à altura. Estou dando um exemplo da gravidade. Quando você pula de 1 metro ou 2 de altura, você atinge uma velocidade pequena até o solo. Então, você pode, no máximo, lesionar a perna, quebrar um braço, alguma coisa assim. Mas não vai conseguir um resultado maior. Se você pula de 100 metros, à medida que a sua energia, você vai caindo, claro que a energia potencial está diminuindo, mas está aumentando o quê? A cinética. Nota que toda energia potencial do início é convertida em cinética no final, quer dizer, velocidade. Então a velocidade de choque é muito grande. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, qual é o potencial de queda? Quanto mais eu subo, mais eu aumento o meu potencial. O potencial de atingir maior velocidade. Então, acho que esse exemplo de altura é um exemplo que fica bem fácil de compreender. Beleza. Bom, então, depois de eu dar esse exemplo e o comentário do Humberto, vamos ver o que acontece agora com o texto, vamos ver se ele deu uma melhorada. 1, 2, 3, 4, na quinta linha, no meio da quinta linha para baixo. O desenrolar do processo energético possui uma direção, um objetivo definido, uma direção definida, um objetivo, obedecendo invariavelmente, irreversivelmente, à diferença de potencial. É só isso. A ideia de energia... agora vem cá, vem comigo. A ideia... Isso é uma abstração. Deixa eu ler primeiro. Cláudio, só um pouquinho, rapidinho. A diferença de potencial, por exemplo, nos dois exemplos que eu dei, no primeiro a diferença de potencial são 100 metros, no segundo é 2 metros. O que é a diferença de potencial? Entre o início e o final, quer dizer, o grau de tensão. Você tem isso na energia elétrica, você tem isso na energia gravitacional. Então você aumenta o potencial. A diferença é entre o máximo e o mínimo, por isso chama DDP, diferença de potencial. Ótimo. O desenrolar do processo energético possui uma direção definida, um objetivo. Isso que a gente já foi. A ideia de energia não é de uma substância que se movimenta no espaço, mas um conceito abstraído das relações de movimento. Gente, a ideia, isso aqui é uma coisa que faz sentido, mas quando a gente vê pela primeira vez, a gente não sabe nem do que está falando. Porque quando a gente pensa em energia, a gente pensa numa coisa no sentido de uma substância. Só que, se você parar aí para investigar um pouquinho, você vai concordar comigo que energia não é substância. Ela não é substância. O conceito de energia não tem como ser substância. Certo? Cláudio, mas partícula e energia não é a mesma coisa? Bom, partícula e energia é a mesma coisa se você for partir para uma, entre aspas, metafísica. Ou seja, se você quiser saber o que a coisa é. Então, partícula e energia é a mesma coisa. Lá no fundo, o que ela é?
um modelo físico aqui, nesse ponto, o que o Jung está fazendo, ele precisa dessa diferença entre partícula e energia. Energia é relação. Energia é diferença de potencial. Certo? Aqui, para, assim, em termos estritamente técnico e sem querer saber o que é energia. Não é o que é energia. É aquilo que eu falei no comecinho da fala. Antes de começar a minha explicação, eu sabia que isso aqui ia dar um pano para manga. Então, o que eu fiz? Eu falei para vocês o quê? No começo, que estava todo mundo com o cérebro desocupado, leve, tranquilo. Eu falei o seguinte, que não importa se energia e partícula são a mesma coisa. Não importa isso. O que importa é que, para o modelo funcionar, eu posso pegar outra interpretação que é correta, que energia é uma coisa e que partícula é outra. Então, se energia não é partícula, ela se aproxima de quê? De informação, de campo de consciência, de onda. Ou seja, é uma abstração. É uma abstração. Então, a energia é uma relação. Cláudio, você falou, não adiantou nada, eu não entendi, o Humberto vai falar agora, se não entender, se não adiantar, tem algum problema? Não tem problema nenhum, a gente precisa para frente, sem problema. Pedro, fecha o seu microfone e o Humberto vai falar agora. Depois agora a gente também está jogando bola com o Neném. Obrigado, tchau. Diga, Humbertão. Humberto? Oi. O que é? Não, me perdoa, cara. Não, tranquilo. Vou lembrar de falar de novo, que eu esqueci o que eu ia falar, era uma coisa rápida, mas eu esqueci o que eu ia falar. Se você lembrar, você fala. Tá. Aí, ou seja, a ideia de energia não é a de uma substância que se movimenta. Lembrei, Cláudio. Mas um conceito abstraído das relações de movimento. Diga! É o seguinte, energia e partícula, a gente costuma dizer que é a mesma coisa. Na verdade, uma se converte na outra. É assim, uma hora a partícula se converte em energia e a energia se converte em partícula. A gente pode usar o exemplo da física relativística, onde você pegando uma partícula mínima e acelerando, por exemplo, a velocidade da luz ao quadrado, multiplicado pela massa, né, você tem a conversão total em energia. E a mesma coisa, como se fosse assim, o objeto, qualquer a substância, acelerada, seu grau vibracional, quer dizer, aumentando sua temperatura, aumentando sua velocidade, ela transformaria toda em energia, converteria em energia. E vice-versa. De tal forma que a matéria, de uma maneira assim, bem didática, a substância poderia ser a energia congelada e a energia seria a substância, por sua vez, acelerada, ou agitada, ou aquecida, e vai por aí afora. É só para dar esse exemplo, porque com Einstein fica interessante a conversão de matéria em energia. Então a gente costuma dizer que é a mesma coisa. Na verdade, a partícula, a matéria, ela é uma energia potencial. E tanto é que a diferença entre força e energia é que a energia é uma escalar, ela não tem a presença do vetor, e a força é direcionada. Mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe, nos conceitos de física bem fácil, assim, nos próximos estudos, para a gente tentar relacionar com esse estudo do Jung, ver se eu preparo alguma coisa bem didática aí para nós. Beleza. Gente, falta só 2 linhas praticamente. Vamos terminar pelo menos isso, pode ser? Porque aí a gente conclui esse terceiro parágrafo. Tranquilo? Eu sei que vocês já estão cansados, mas vamos lá. Se energia, então, ela não é substância em movimento, mas relações em movimento, ou relações de potencial, ou relações de quantidade, ou relação... Olha só, quando eu vou pensar em energia, eu tenho que pensar em relação de movimento, ou relação de quantidade, ou relação de intensidade, ou relação de potencial. É assim que se pensa energia. Aí por isso que ele fala aqui, ó, como é que é as bases, então, da energia? Ele fala assim, suas bases não são, por conseguinte, as substâncias como tais, ou seja, a qualidade mais a quantidade, né? Mas suas relações. Ao passo que o fundamento do conceito mecanicista é a substância que se move no espaço. Bom, então é isso. A alma, a maneira do Jung construir, quando ele para e olha para a energia psíquica,
ele está considerando o quê? Que a alma é um processo dinâmico, permanente. A alma é um processo dinâmico de interação, de uma quantidade, eu vou dizer infinita, e depois eu posso provar por quê, no próprio Jung, numa quantidade infinita de vetores que interagem entre si. Esse processo dinâmico, que é o modelo de alma para Jung, ele se dá e ele é constante, ele é o tempo todo. Ou seja, por isso que ele é um modelo energético, porque ele é constituído de relações, de forças. Força psíquica é apenas uma manifestação particular, específica da energia psíquica. Isso é o parágrafo 36 dessa obra, que ele explica com tranquilidade. Da minha parte, por hoje, encerrou. Nós temos 15 minutos ainda, Pedro? A gente Não, ainda tem. Tem a sua fala, depois da sua fala tem que escolher alguém que vai a partir do quarto período. Não, Cláudio. Se a gente for assim, a gente vai demorar muito tempo. Nós não temos... Estender demais. O quarto parágrafo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na 13ª linha, eu acho que a gente pode falar do quarto e do quinto. O quarto diz assim: pois o princípio de finalidade, 13ª linha aí do português de vocês. Pois o princípio de finalidade é o inverso lógico do princípio de causalidade. No início dele fala, houve uma tentativa de juntar o mecanicismo com energicismo. Isso não é possível porque o princípio do olhar é totalmente inverso. Né? Pronto. E aí, esse é o seu tema do quarto parágrafo. O quinto parágrafo, né? Bem no início, estou lendo no de vocês, a predominância de um ou de outro ponto de vista depende menos do comportamento das coisas do que propriamente das disposições psicológicas do pesquisador e do pensador. Ou seja, depende da inversão de olhar. A empatia conduz a um ponto de vista mecanicista e a abstração a um novo modo de ver energético. Então, esse último parágrafo reforça o quarto. Quer dizer, olha, há um olhar mecanicista, há outro energicista, e essa junção não é possível porque o princípio de olhar é contraditório, é contraposto, um do outro é contraposto. E aí ele vai fundamentar agora a ideia de determinação e de psicologia quantitativa, o item B, né? Então, agora é isso que você está falando, né, Cláudio? Alguém se prontifica, aula que vem, falar sobre todo o B. Eu sugiro que a gente leia os parágrafos quando o problema teórico for relevante, né? Mas que terminemos o B no próximo encontro, é a minha sugestão. E quem se prontifica aí? Gente, pode ser... Absolutamente todos nós temos condição de fazer isso. Ai, Cláudio, mas é difícil. Eu faço junto com a pessoa. Eu não vou participar da apresentação, porque eu já apresentei hoje. Leandro, pode parar a gravação, Leandro.